Quero agradecer a todos que me assistem neste momento. Sou a acadêmica Maria José da Silva Farias, da Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, cursando licenciatura em Pedagogia. Tenho o prazer de apresentar neste momento meu projeto de pesquisa com a seguinte temática: o processo de alfabetização e letramento no último nível da educação infantil em escola pública da cidade de Pedreiras, tendo como orientadora a professora especialista Adriana de Oliveira. Alfabetização e letramento são de suma importância na educação infantil, porque pesquisadores, especialistas sobre a temática, como Magda Soares, dentre outros, eles defendem que a alfabetização e letramento devem ser praticados sim na educação infantil, porque devemos considerar que nós fazemos parte de uma sociedade totalmente letrada. Podemos perceber a presença da escrita no nosso meio de diversas formas, por meio de livros, revistas, por meio de propagandas, por meio de jornais, por meio de ferramentas tecnológicas. E a partir desse contexto, analisamos também que as crianças, cada dia mais cedo, conseguem fazer uso das ferramentas tecnológicas, mesmo sem ser alfabetizadas. Elas conseguem assistir vídeos, jogar, ouvir músicas, elas conseguem manusear essas ferramentas antes mesmo de ser alfabetizadas. Então, diante desse contexto, levamos em conta que as crianças, ao serem ingressadas na educação infantil, elas já levam consigo um certo nível de letramento. Então, a partir daí surgem oportunidades para que os professores revejam estratégias, fazendo com que os pequenos se interessam em descobrir e entender o significado das letrinhas, das palavras que tem ali nos livros, das historinhas que eles já conhecem, das músicas que eles já ouvem, a ter um sentido mais amplo, porque, segundo Soares, ela afirma, não basta apenas ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do ler e escrever. Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar quais os maiores desafios que os docentes enfrentam no processo de alfabetização e letramento, com foco no último nível da educação infantil. Também sugerir estratégias que impeçam que o aluno finalize essa etapa alfabetizado ou letrado. Tendo também como objetivos específicos entender e conceituar o letramento infantil, observar como acontece todo esse processo, de alfabetização e letramento, conhecer os métodos e quais os principais desafios que os professores enfrentam durante a pandemia ao desenvolver esses métodos, porque sempre foi desafiador e por conta da pandemia, com certeza esses desafios foram intensificados ainda mais. Analisar o preparo das crianças para o ensino fundamental menor, propor estratégias, treino diário da escrita e leitura de forma interativa, dinâmica, prazerosa, fazendo uso da ludicidade, fazendo com que essa aprendizagem tenha um significativo mais amplo. O tema escolhido é muito importante por sua relevância, nos faz refletir e entender que o letramento prioriza as habilidades que vão muito além do ato de ler e escrever. Quando se é trabalhado a alfabetização juntamente com o letramento, percebemos que são formados verdadeiros leitores que entendem, que compreendem o que eles estão escrevendo, o que eles estão lendo. Também se formam verdadeiros leitores que se comunicam, conseguem se comunicar, se expressam através de texto, de palavras. E, posteriormente, também leitores que consigam transmitir uma ideia e também de passar para o papel essa mesma ideia. E, com certeza, também ajuda a desenvolver seu senso crítico, a formar cidadãos que sejam capazes de pensar, de entender, de refletir e analisar toda a situação. É claro que essas habilidades não podem ser desenvolvidas todas na educação infantil.
E com o passar do tempo, na prática, nas séries seguintes, com certeza percebemos a eficácia, o resultado positivo na vida dessas pessoas, pois com certeza também diminuirá o índice de analfabetos funcionais. Alfabetização e letramento na educação infantil. Por muito tempo, a educação infantil no Brasil, ela desempenhou um papel super diferente, ela tinha uma função super diferente do que temos nos dias atuais. Segundo Oliveira afirma aí que a função da educação infantil antigamente era apenas prestar um serviço de assistência às famílias, aos pais que não tinham com quem deixar seus filhos. Ali essas crianças ficavam sem nenhum foco de aprendizagem, né? Eles julgavam, tinham como função a educação infantil, julgavam que as crianças não conseguiam, não eram capazes de serem alfabetizadas e letradas antes dos 7 anos de idade. Daí surgiu a Lei 9.394/96, que veio mudar esta realidade, essa triste realidade em relação à educação infantil. Essa lei veio estabelecer que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, fazendo com que a escola, o professor tenha agora a responsabilidade de trabalhar a criança em sua totalidade, respeitando também o desenvolvimento cognitivo de cada uma. Como surgiu o termo letramento e sua dimensão na educação infantil? Esse termo, letramento, surgiu há muito tempo atrás, nos meados do ano de 1980, com o objetivo de ir mais além do processo de codificar e decodificar, de ir além da aquisição da escrita, porque alfabetizar perceberam que não era suficiente e que com a chegada do letramento ia fazer com que a criança formasse verdadeiros cidadãos que fossem capazes de entender esse processo de alfabetização, de entender o significado do mundo da escrita, de ter uma função social. A diferença entre alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento são dois termos totalmente diferentes, porém eles podem ser trabalhados juntos e produz grandes resultados, né? A alfabetização é aquele processo onde a criança vai conhecer as letrinhas, vai conhecer os sons que cada uma tem, juntar as sílabas, formar palavras. Já o letramento, ele se preocupa com a função social do ler e escrever, de qual poder que a escrita tem no nosso meio social, no nosso cotidiano, na nossa cultura, fazendo com que sejam formados verdadeiras pessoas que consigam interpretar o que se lê, o que se escreve, consigam compreender e refletir o que se está se escrevendo e o que se está lendo. Muitos são os desafios de alfabetizar letrando, principalmente em tempos de pandemia. Com certeza esses desafios foram intensificados ainda mais. De forma assim repentina, tudo se mudou no cenário educacional. O currículo que antes da pandemia era centralizado para a aula presencial, de repente requer novas mudanças, novas adaptações para um novo formato através das aulas remotas. Agora não mais a presença do professor-aluno por conta do isolamento social. Um dos grandes desafios também é a falta de manejo de ferramentas tecnológicas. Muitos professores não sabem utilizar essas ferramentas. A falta também de acesso de internet de qualidade, de instrumentos tecnológicos apropriados. E também vale ressaltar um dos grandes desafios dos professores da educação infantil, a capacidade que eles têm agora de desenvolver desde a coordenação motora até a prática do ato de ler e escrever à distância, precisando assim do apoio intensivo das pessoas que cuidam das crianças, do responsável, para que se possa ter um êxito melhor na aprendizagem dessas crianças. Esse estudo em questão, ele consiste em uma pesquisa de cunho bibliográfico, apoiando-me em autores
pesquisadores, especialistas sobre a temática, como Magda Soares, Zilma de Oliveira, dentre outros. E também se refere a uma pesquisação que se concretizará na Escola Jardim de Infância Branca de Neve, acerca de observações sobre a prática do letramento e alfabetização. Estas foram as principais referências para a concretização deste trabalho. Neste momento, estou à disposição da professora para as devidas observações.